Olá pessoal, tudo bem? Ismael Casagrande por aqui. Hoje, como de costume, tá pessoal, a gente tem a rotina aí de ter uma live toda sexta-feira, às 9 horas da noite. Hoje, por motivos aí de força maior, não vou conseguir fazer essa live com vocês, mas para não perder a rotina aí do nosso conteúdo semanal de Azure, eu vou deixar um videozinho falando sobre uma ferramenta importantíssima do Azure, que é o Azure Backup. Então, lembrando, né, pessoal, que a gente começou falando sobre rede, falamos sobre pontos de segurança, falamos sobre armazenamento, falamos sobre máquinas virtuais. Então agora é hora de fazer um backup na nuvem, um backup do Azure. Tá? E o que é o backup do Azure? Tá? Então ele é um serviço de backup cloud que de forma simples e segura a gente consegue fazer um backup dos dados do nosso, tanto dados locais como dados no nosso ambiente no Azure, de forma segura e recuperar eles de forma muito tranquila e bem ágil, né? Então vou dar uma olhadinha aqui, vou compartilhar minha tela. Como sempre, tá? Eu gosto de passar sempre pela documentação oficial da Microsoft, dar uma olhadinha, fazer um overview bem rapidinho aqui sobre a ferramenta. Então a gente sempre vem aqui na página da documentação e dá uma olhadinha aqui. Então aqui nós vamos ter como, o que é possível fazer, né, com esse nosso backup na nuvem. Então eu consigo fazer backup tanto local, no meu ambiente on-premises, como no meu ambiente no Azure, instantâneo de nuvem, backup instantâneo na nuvem. Tem os custos. O backup na nuvem sempre tem essa questão de redução de custo, né? Então, porque normalmente um backup local a gente vai ter que ter um provisionamento, vai ter que ter um planejamento a longo prazo aí para poder suprir necessidades, né? Com backup em cloud, como toda nuvem, a gente consegue ter esse backup de forma elástica, né? A gente consegue aumentar e diminuir conforme a nossa necessidade no momento que a gente precisar. Essa é a parte bacana do backup em nuvem. Tá, então tem um monte de informações aqui. Sugiro que tiver um tempinho dá uma olhadinha em toda a documentação, né? Então assim, as formas mais básicas de backup, a gente tem o backup local, que eu consigo usar tanto um backup de arquivos, de pastas, o estado do sistema, utilizando um agente que eu instalo na minha máquina, seja ela virtual, seja ela física. Eu faço esse backup através de um agente. Ou eu posso usar duas ferramentas também, que a Microsoft, uma disponibiliza junto com o nosso backup e a outra faz parte do pacote do System Center. A gente pode botar um agente do System Center, integrar ele com o DPM, que é o Data Protection Manager da Microsoft, né, um módulo do System Center, ou fazer o download e montar um servidor de backup, que é o Azure Backup Server. Tá? Então ele tem interface muito parecida com o DPM e a gente consegue fazer a gestão do nosso backup, seja ele cloud ou seja ele local. Consigo jogar backups tanto para um disco local como para a nuvem, ou os dois, ou um só. Tá? Então eu consigo ter cenários que normalmente o que a gente faz é colocar um backup em disco local de curta duração, 2 ou 3 dias de retenção, para um restore rápido. Né? Então a gente precisa fazer um restore rapidinho, pega esse backup mais, vamos falar com um backup mais quente, que é mais fácil de restaurar, um custo menor de restore. E se precisar um backup mais antigo, uma coisa mais que já passou dessa retenção, a gente busca lá na nuvem o nosso backup, tá? Então temos dois, e dessa forma a gente fica com dois pontos de proteção, um local e um na nuvem. É possível também fazer backups das VMs inteiras, tá, para o Azure. Eu consigo fazer backups de VMs Windows e Linux e ela rodando dentro do Hyper-V ou do VMware.
Então, através disso, eu consigo ir lá instalar meu agente, ou o DPM, ou o Backup Server, o Azure Backup Server, configurar o backup das máquinas virtuais inteiras e eu posso restaurar elas a qualquer momento também. E eu consigo também fazer backup do SQL Server dentro de VMs do Azure. Então, quando a gente provisiona uma máquina virtual, e aí quando a gente provisiona uma máquina virtual dentro do Azure com SQL Server, é possível fazer também esse backup dessa máquina virtual. Uma coisa que o pessoal pede bastante, tá? Sempre tem as mesmas perguntas, né? Basicamente, quando se trata de cloud e de Azure ou de qualquer outro player de cloud, no nosso caso aqui vamos se ater só no Azure, é questão de preços, de valores. Quanto custa um backup no Azure? Então vamos ver aqui na documentação, aqui na nossa página de apresentação do produto, tem aqui uma guiazinha chamada preços, tá? Então aqui nos preços ele já está nos Estados Unidos o backup com a moeda em real. Vamos ver quanto que custa, né? Então aqui ele fala tudo o que a gente comentou agora, né? Os backups, como é que a gente pode fazer. Então tem a parte que o agente do backup de backup do Azure, que é o Mars, tem o Mabs, se eu não me engano, o Mabs, que daí sim é o servidor de backup do Azure, as máquinas virtuais, e aqui vem a parte de preço, tá? Como é que funciona o preço do Azure Backup? A gente paga uma taxa mensal fixa, que é por instância protegida. Tá? Então, o que é uma instância protegida? É uma máquina virtual sendo backupada, é uma máquina física onde eu tenho um agente instalado e a partir dele eu faço backup de arquivos, de pastas e estado de sistema, enfim, qualquer backup que eu faça dentro dessa instância. E cada instância, a gente tem 3 faixas aqui de preços, tá? Uma instância que vai de 0 a 50 GB, o backup, o valor o valor mensal que se paga para ela é de R$ 18,57, aí 58 centavos, mais o armazenamento consumido. Então a gente vai ter essa taxa fixa do agente, vamos colocar assim, mais o armazenamento consumido. Se a nossa instância for maior que 50 GB e menor ou igual a 500 GB, essa taxa do agente, essa cobrança do agente passa para R$ 37,15, e vamos arredondar para cima um pouquinho, mais o armazenamento consumido. E a nossa terceira faixa de preço é uma instância com mais de 500 GB. Então, para cada incremento de 500 GB, então se a minha máquina tiver 1 TB, eu vou pagar 2 incrementos de 500 GB. Então, vai ser 37,15 mais 37,15 para o agente e mais o armazenamento consumido. Tá? Então, aqui até deixei um exemplo aqui embaixo já certinho, já para a gente poder ter uma ideia de como é cobrado, tá? Então vamos botar aqui, a gente tem 1.2 terabytes de dados em uma instância. O custo do agente será de R$ 111, tá? Porque tem 3 incrementos de 500 GB aí, tá? E mais o armazenamento consumido. Então, além dos 3 incrementos ou melhor, 2 incrementos, desculpa. Então ele deixa até um exemplo para ficar mais fácil de compreender como é montado como é composto esse valor de backup do Azure, tá? Então aqui, se você tiver 1.2 TB de dados em uma instância, o custo será de R$ 111,45, mais o armazenamento consumido. Então será cobrado R$ 37,15 por 2 incrementos de 500 e mais um R$ 37,15 por esse incremento aqui que fica entre 50 e 500 GB. Então são 2 incrementos que ultrapassaram os 500 GB para fechar 1 TB e mais o incremento de
200 GB que se encaixa nessa segunda categoria de cobrança, tá? E o armazenamento que eu vou utilizar. Vamos ver o preço de armazenamento, tá? Vamos lá. Então, para armazenar, ele vai usar os blobs de armazenamento. A gente viu isso numa live passada aí sobre armazenamento. A gente viu mais ou menos como funciona um blob. E ele é cobrado por gigabyte por mês. Tem duas opções, tem a LRS, a GRS, e tem uma aqui que está em versão de preview ainda, que é o RAGRS, tá? Vamos lá. Então a gente tem aqui o armazenamento em giga por mês. Dá 0,08 centavos, bota 0,09 centavos de real por gigabyte, se o nosso armazenamento tiver redundância somente local, tá? Isso eu expliquei como funciona esse armazenamento numa live anterior, tá? E o GRS, que é a redundância geográfica, eu vou pagar mais ou menos o dobro ali, né? Um pouquinho menos que o dobro. E a redundância geográfica, que é o GRS, eu vou pagar ali 0,16, 0,17 centavos de real por giga. Beleza? Então, a gente vai ter aqui, se a gente for fazer uma conta rápida aqui, vamos fazer uma continha rápida, vamos pegar um calculador aqui. Vamos ver que eu tenha... Puxar um calculador aqui. Vamos botar que eu tenho redundância local, eu tenho 1 terabyte vezes 0,0833. Tá, vou gastar mais ou menos aí 85, 86 reais de armazenamento por mês se eu tiver um backup de 1 tera. Mais ou menos isso, tá? Então fica bem fácil fazer a conta. Vamos ver o que mais. Bom, pessoal, então basicamente aqui a parte de teoria do nosso vídeo aqui já está encerrado. Esquece. Então, vamos parar com a nossa teoria aqui, vamos pôr a mão na massa e vamos ver como é que funciona esse backup do Azure. E eu vou fazer uma simulação aqui para vocês dentro do meu portal do Azure, fazendo backup de uma máquina virtual que está provisionada lá. E vamos ver como é que funciona, tá? Então vamos lá, então eu vou fechar essas duas aqui. Estou aqui no meu portal do Azure, montei aqui uma máquina virtual com Windows, tá? Bem simples, seguindo o exemplo da nossa live anterior aí, que foi sobre a minha primeira máquina virtual. Usei o mesmo template para fazer essa máquina, mesma máquina praticamente. E vamos fazer a configuração do Azure Backup. Eu posso vir lá pela Marketplace, né, vir aqui em criar um novo recurso, ou vir aqui em adicionar, tanto faz. E aqui eu vou colocar Azure Backup. E eu vou colocar aqui Backup. Backup em Site Recovery. A mesma ferramenta que usa para a mesma ferramenta que eu uso para fazer backup, eu vou usar para configurar o ASR, que é o Azure Site Recovery, tá? Que isso vai ser, provavelmente vai ser aí um assunto de uma próxima live, aí de uma live mais adiante. Vou criar o recurso. Vamos dar um nome para ele, na assinatura correta, no grupo de recurso correto, vamos colocar na mesma região. E vamos colocar um Backup Live. Tá? Revisar e criar. E ele dá um aviso aqui já, tá, pessoal, dizendo que a configuração de replicação de storage ele já vem por padrão como GRS, com redundância geográfica. Se eu quiser a redundância local, tenho que alterar uma configuração. E se eu quiser também desabilitar o soft delete que ele fala aí, né? Como é que eu vou? Não tem muito como traduzir isso, fica uma deleção suave.
Então aqui ele já deixa um aviso para nós, tá, pessoal, que a replicação de storage por padrão já vem configurada como GRS. Então ela vem configurada como GRS, que é a redundância geográfica, que é a redundância mais cara. Se nós quiser... Puta que pariu. Aqui, pessoal, então... aqui, pessoal, antes de criar o recurso, ele já deixa um aviso aqui, tá? Avisando que a replicação do storage, do armazenamento do meu backup, ele vem habilitado por padrão como GRS, que é a replicação redundante geográfica. Tá? Então, vou ter uma réplica na região que eu escolhi e uma outra em uma outra região, os mesmos dados. Ela é mais cara, é aquela que dá, se não me engano, 16, 17 centavos. Então, se quisermos desabilitar essa função ou trazer ela para uma redundância local, tem uma configuraçãozinha para ser feita. Ele avisa também que, por padrão, a configuração de soft delete vem habilitada. Tá? O que é o soft delete? É uma proteção contra exclusão. Tá? Se eu vier aqui e pegar um backup que eu tenha realizado já, o que tenha sido que entrou para a rotina de backup e eu não quero mais ele, eu vou lá e consigo deletar só um único backup de um dia, por exemplo. Como o soft delete habilitado, é como se eu criasse uma lixeira para esse meu backup. Ele sai da minha lista de backups, de opções de recuperação, mas ele fica por 14 dias numa lixeira, vamos por assim, uma lixeira. Então isso é, por um lado, é interessante, para algumas pessoas não vai fazer tanto sentido, então isso depende de cada cenário para configurar. Vamos criar nosso recurso então. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Se demorar demais, eu corto o vídeo. Beleza? Ok, pessoal. O recurso está criado. Vamos lá dar uma olhadinha nele. Beleza aqui então, pessoal. Estamos aqui. Beleza, pessoal. Chegamos aqui no nosso Resource Group, no nosso grupo de recurso. Chegamos aqui no nosso grupo de recurso. Está aqui nosso backup, tá? Vamos dar uma olhadinha no que nós temos aqui. Vou repetir mais uma vez, tá, pessoal? Como todas as...
E aqui eu vou repetir mais uma vez o que eu venho falado em todas as lives, tá? Tem uma blade aqui do lado, uma guia aqui na lateral, onde a gente vai encontrar todas as opções que precisamos para gerenciar o recurso provisionado, tá? Então aqui a gente vai ter um overview, vai ter logs, vai ter controle de acesso, tudo que a gente precisa configurar. Então, até alerta de backup, enfim, tá tudo por aqui. Então aqui no meu overview, eu tenho algumas informações aqui, o que tem de novo. Então aqui, vamos ver aqui que o Azure Backup agora suporta discos grandes, tá? Como GA, né, que está como disponibilidade geral. Se a gente clicar aqui, a gente vai provavelmente a gente vai lá para a documentação da Microsoft, exatamente. Então aqui são as novidades do recurso de backup, estão aqui nessa região aqui. Backup, como começar, um backup dashboard, backup itens, as políticas, reportes, o Explorer, site recovery a gente vai ver outra hora. E eu quero fazer o seguinte hoje, eu quero colocar, para não ficar muito longo o nosso vídeo aqui, eu quero colocar aquela minha máquina eu quero colocar aquela minha máquina que eu provisionei ali com o Windows. Eu quero fazer uma rotina de backup para ela e iniciar meus backups. Então eu vou vir aonde? Tá, então, tá não. E a primeira coisa que eu quero configurar nesse meu backup não vai ser a máquina virtual que eu vou fazer backup, tá? Eu quero dar uma olhadinha nas configurações, principalmente de soft delete e a replicação dos dados. E onde é que eu vou encontrar isso? Eu vou encontrar aqui na minha aba lateral, dentro de propriedades, configurações, propriedades. Então aqui tem algumas propriedades do meu recurso e aqui embaixo propriedades do backup. Então, configuração de backup, eu vou clicar aqui em Update, vamos ver o que ele aparece. Logo nessa primeira opção, a gente já vai ver aqui o tipo de replicação do nosso storage para backup. Então, temos o já redundante e o LRS, que é a redundância local. Vamos trocar aqui para redundância local. Salvar. Beleza. Opções de segurança. E aqui sim eu já entro com o Soft Delete, que ele está habilitado. E aqui sim eu já tenho o Soft Delete, que eu vou entrar como que ele está como habilitado, eu vou desabilitar ele. Só lembrando, tá, pessoal? Soft Delete é uma excelente ferramenta. Eu estou desabilitando aqui basicamente para facilitar meu ambiente, para ficar ele mais simples possível, que é um ambiente de laboratório, de testes, tá? Interessantíssimo deixar essa opção habilitada, que ele pode nos salvar a vida aí lá na frente. Quando a gente menos espera, vai ter alguém nos ajudando lá na frente, tá? Eu vou salvar. E agora sim, estamos prontos para configurar nosso backup. Posso vir aqui nos wizard de inicialização. Posso vir aqui no meu backup. E aqui a gente vai ver as opções que nós temos, tá? Então, a primeira pergunta aqui é: aonde está rodando a minha carga de trabalho? Ela roda no Azure? Por que isso, tá? Tem formas diferentes de fazer backup. Então, se ela está rodando no Azure, tem algumas opções aqui de backup. Então, tem o SQL Server no Azure, em uma VM do Azure, tem alguma coisa de SAP, tem do FileShare. Se eu trocar, aqui eu tenho o Azure Stack e tenho o On-Premises. Se eu vier para On-Premises, eu vou aqui selecionar o que eu quero fazer backup. Então, cada opção que eu selecionar aqui, ele vai mudar a forma de me disponibilizar os agentes. Então, se eu pegar aqui máquina virtual, Hyper-V, vai ser de uma forma diferente. O agente não vai ser da mesma forma que eu botar só arquivos e pastas, tá? Nossa máquina virtual está no Azure, então vamos marcar Azure, máquina virtual, backup.
Vamos ver se ele vai achar aqui meu backup. Política de backup. Então aqui eu posso criar uma nova política e definir aqui o nome, a frequência, o horário, time zone que ela vai rodar, quantas retenções ele vai fazer por dia, né, quantas imagens vai ter por dia. Eu quero aumentar aqui minha retenção, eu venho aqui e aumento a retenção com frequência semanal. Consigo fazer uma por dia e aumentar minha retenção. Então aqui são várias opções que a gente consegue alterar para fazer a nossa política mais adequada para a nossa organização. Então aqui eu vou botar 2 dias, por exemplo aqui, quanto tempo de retenção? Eu já bota aqui 180 dias. Não, eu quero 10 dias. A retenção por semanas, eu preciso, não preciso, posso marcar, desmarcar. Quando vai ser feito, quantas semanas vai ficar armazenada essa retenção. Eu consigo fazer algumas configurações de meses aqui também, tá? Então na primeira segunda-feira do mês eu faço um backup e guardo ele por 60 meses. E a mesma coisa por ano. Então no primeiro dia do mês de janeiro ou no primeiro sábado, domingo, segunda, primeiro dia da semana que eu defini aqui, vamos botar aqui primeira segunda-feira de janeiro, eu vou fazer um backup e esse backup vai ficar armazenado por 10 anos. Então isso é uma retenção, a política de retenção que a gente pode fazer baseado nas políticas internas da nossa empresa, ok? Vou deixar aqui na política padrão, só para a gente fazer um testezinho básico aqui, tá? Nosso objetivo é fazer rápido, tá? Vou escolher minha máquina Windows Live e vou dar um OK. Configurado, habilitar o backup. Ele já está aqui iniciando o provisionamento. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele vai demorar uns minutinhos aqui até permitir que eu veja o meu backup. Enquanto isso, eu posso vir aqui nos meus itens protegidos e ver o que eu tenho, tá? Então eu posso ver que aqui não foi aplicado ainda nada. Enquanto está aplicando está fazendo o deploy da nossa política, da nossa configuração de backup, eu posso vir aqui e dar uma olhadinha aqui, dar uma explorada aqui no nosso recurso de backup. Então tem aqui políticas de backup, eu posso vir aqui e criar uma nova, ao invés de criar no momento que eu estou adicionando uma máquina virtual ou alguma coisa em backup, né, na rotina de backup, posso vir aqui e criar a mesma regra aqui e deixar prontinho já para nós, para nossa uma utilização futura. Então aqui eu posso vir em políticas de backup. Volta. E enquanto a gente aguarda o deploy da nossa configuração, né, a conclusão da configuração, a gente pode vir aqui dar uma explorada aqui no backup, no recurso de backup, como por exemplo aqui as políticas de backup. Então aqui é um lugar que eu consigo vir e adicionar novas políticas que eu posso usar futuramente nas próximas configurações que eu fizer. Aqui eu tenho uma opção de infraestrutura de backup e vai me mostrar, concluiu agora o deploy, vamos ver se ele já aparece aqui. Vamos ver se ele aparece alguma coisa. Ainda não.
Bom, pessoal, então acabou de concluir aqui o deploy da nossa configuração. Tá? Demorou um minutinho ou dois aqui para fazer esse deploy. E agora a gente pode localizar algumas opções dele, tá? Então aqui em administração, aqui eu consigo ter a gestão de políticas de backup. Eu posso criar várias políticas para ir aplicando nas próximas máquinas que eu ingressar nessa minha rotina de backup, tá? A infraestrutura de backup. Então eu consigo ver algumas questões de servidores protegidos, de servidores de gerenciamento que estão protegidos. Se eu vier aqui em itens protegidos e backup, eu já vou achar uma máquina virtual do Azure. Está inicializado aqui já o nosso contador. Então tem uma máquina virtual do Azure protegido. Vou clicar nela. Nossa máquina aqui, o Windows Live, grupo de recurso, se está tudo ok. E ele está aqui aguardando o backup ser executado. Tá? Isso demora um pouquinho até entrar na rotina. Então tem o horário para fazer a rotina. A gente pode forçar um backup. A gente consegue vir aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um backup agora da máquina. Eu consigo clicar nela aqui e forçar um backup agora. Se eu clicar em forçar, ele vai fazer um backup agora, para a gente poder usar como um ponto de restauração mais adiante. Como é que eu consigo ver isso lá na minha máquina virtual? Tá? Então vou vir aqui na minha máquina virtual, mesma coisa, tá? Que essa aba lateral aqui tem tudo que a gente precisa. Vou procurar aqui o meu backup, aqui ele. Eu caio naquela mesma aba para fazer um backup agora, forçar um backup, restaurar algum arquivo que eu consigo fazer uma restauração e ver status e tudo mais que eu consigo utilizar como base para... E aqui então, pessoal, tem o meu backup. Para forçar o backup, a mesma janela que a gente viu agora, eu consigo entrar diretamente pela máquina virtual. Então eu consigo forçar um backup agora, eu consigo fazer um restore, eu consigo parar o backup, deletar. Se eu tiver o soft delete habilitado, eu tiver um arquivo, um backup deletado, essa última opção aqui de undelete vai estar habilitada para fazer uma recuperação da nossa lixeira de backups. Então, todas as opções a gente consegue chegar por dois lugares diferentes. E eu vou tentar rapidinho aqui mostrar como a gente faz o download de um agente do Azure Backup para uma instalação local, por exemplo. Tá? Não vou concluir a instalação, mas ela é muito simples. Tá? Eu vou vir aqui em Azure Backup, eu vou vir aqui no mesmo local, tá? Backup, vou acessar meu workload on-premises e vou selecionar arquivos e pastas somente. Então ele manda eu preparar a infraestrutura e aqui ele já me dá alguns passos para seguir para concluir essa minha configuração. Primeiro passo, download do agente. Estou baixando aqui o Mars já. Depois que eu fizer o download do agente, eu vou clicar aqui que eu já fiz o download do agente e vou baixar uma chave. Que essa chave eu vou usar como credencial para fazer a configuração do agente. Muito fácil, tá? A gente vai fazer a instalação, next, next, finish do agente. E lá no final, vamos fazer a instalação aqui, para mostrar bem direitinho. Deixa eu puxar para cá. Então, a instalação de um agente comum, tá? Bem tranquilo aqui. As configurações de proxy. Aqui onde vai ser instalado, configuração de proxy, se tiver.
se eu quero ou não fazer o update, o que eu preciso para instalar, e vamos instalar. Estou instalando isso na minha máquina local, tá? No meu computador, Windows 10. Então a gente vai fazer backup de qualquer coisa, tá? Windows 10, Windows Server, pastas e arquivos, ou instalar um pouco mais avançada para fazer backups de máquinas virtuais. Beleza, instalado, vou prosseguir com o registro. E é aqui que ele vai pedir a credencial do cofre, tá? Eu vou puxar para o lado aqui só para escolher onde é que ele está. Escolhi já o arquivo, que é este aqui que eu baixei. E através dele, eu já sei qual que é meu cofre, qual região, qual que é o identificador de assinatura dessa minha máquina virtual. E através deste arquivo aqui, que está aqui no cantinho, que eu vou ter toda a identificação lá no Azure do meu backup, em que região está o backup, qual que é a política que eu usei, qual que é a configuração inicial, quando vai rodar o backup, por que vai rodar o backup, aonde vai guardar, enfim, todas as configurações que são feitas através desse arquivo aqui, inclusive as credenciais, eu consigo puxar através de um. E através desse arquivinho que eu baixei aqui no cantinho, tá? Eu vou ter várias informações do meu Azure Backup, incluindo cofre, região, assinatura, enfim, diversas informações. Vou dar um próximo aqui. Eu posso informar uma senha aqui ou gerar uma senha de segurança, de criptografia. Importante, se gerar essa senha, vamos salvar em algum lugar, tá? Vamos procurar um lugar aqui para salvar. Vai na área de trabalho mesmo. Ele vai salvar um arquivinho com essa senha. Guarde em local seguro, que se caso um dia precise dessa senha para descriptografar algum backup, só vai ser possível ser realizado esse processo. Então vamos guardar aqui no desktop e depois vamos guardar em algum lugar aí mais seguro, outra nuvem ou um lugar seguro, tá? Porque se a gente precisar descriptografar algum backup, vai ser preciso essa chave. Sem ela não tem como fazer, tá? A gente pode armazenar inclusive até num outro recurso do Azure, que é o Azure Key Vault, tá? Concluir, ele vai dizer, enfim, ele vai dar um alerta aqui, vou dizer para o cara continuar. Ele vai registrar esse meu computador lá no Azure para fazer o backup. Então aqui, pessoal, concluído essa parte, ele já avisa que foi concluído com sucesso. Mais um alerta para guardar essa chave secreta em outro local com segurança. Sugere mais uma vez aqui o Azure Key Vault. E vamos iniciar o nosso aplicativo. Quem lembra do backup server do Windows
2012, 2016, ele tem a mesma cara. Tá? Esse é o nosso agente de backup. Então ele tem a mesma cara do Windows Backup Server. É tão fácil quanto para configurar. Então eu vou vir aqui, vou backup agendado, enfim, aqui começa a ficar muito tranquilo de fazer a configuração. Tá? Vou ver o backup agendado, vou fazer toda aquela configuração de pastas que eu quero fazer backup, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então aqui a gente vai dar um próximo, vamos ver o que ele nos deixa fazer backup aqui. Ele está meio lentinho aqui hoje. Então eu vou vir aqui adicionar itens. Vou escolher o que eu quero adicionar aqui. Vamos escolher aqui live, vou dar um OK. Vai ser isso que eu vou fazer backup, vou avançar. Escolher meu agendamento. Vai ficar nesse agendamento mesmo. Retenção. Mesma coisa que lá, tá? Retenção diária, semanal, mensal e anual. Tipo de backup. Se eu vou usar o Databox ou alguma coisa que eu envie algum disco para a Microsoft. No nosso caso aqui, a gente vai fazer o online mesmo, tá? O que vai ser feito backup e concluir, que é a parte final da nossa configuração. Bom, pessoal, então aqui eu acho que eu consegui mostrar, até tá extrapolando um pouquinho aqui o tempo. Bom, pessoal, então o tempo já está... Bom, pessoal, então para não alongar demais aí o nosso vídeo, eu vou deixar mais uma vez aqui meus contatos, minhas redes sociais. E acho que eu consegui mostrar aqui nesse período aqui para vocês, um overview da ferramenta, né, como ela funciona, o básico de como ela funciona, e como a gente pode iniciar a utilização da ferramenta de backup, que é muito poderosa, muito interessante de usar. Então tem vários recursos muito seguros, o armazenamento em redundância, em locais geograficamente distantes, enfim, tem diversas configurações interessantes no quesito de segurança e backup, né, que é um ponto muito importante. E eu acho que eu consegui nesse período curto aqui de tempo mostrar para vocês aí basicamente como funciona a máquina, o serviço. E eu acho que nesse videozinho curto aqui eu consegui mostrar pelo menos o básico de como funciona a ferramenta de backup do Azure. Uma ferramenta muito poderosa que pode ajudar bastante a gente, principalmente nesses períodos que estamos hoje aí, que a gente sabe que ataques de ransomware e malware estão atacando muitas máquinas aí, fazendo muitas vítimas aí. Não, esquece. Mais uma. E acho que nesse período de tempo curto que a gente ficou aqui, eu consegui mostrar o funcionamento básico da ferramenta de backup do Azure. Então, algumas funções básicas, funções muito interessantes, que eu considero interessantes, tá? Como o backup de arquivos, ou backup de máquinas virtuais, ou faz todo o backup, não faz, a retenção, como funciona, a redundância dos dados, como configurar e como deixar de forma mais segura com a georredundância, ou com redundância somente local, ou com o soft delete, que é uma função que eu acho que
deve salvar muita gente por aí, porque em algum momento a gente vai deletar um arquivo que vai fazer falta depois, e com o Soft Delete a gente tem e com o Soft Delete nós temos uma opção a mais aí de recuperar. Então, pessoal, mais uma vez agradeço a todos aí que estão assistindo. E mais uma vez, pessoal, agradeço a todos que estão assistindo mais esse vídeo. Como eu sempre costumo falar, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, um questionamento, uma sugestão, vocês conseguem me encontrar pelas redes sociais, está aqui meu LinkedIn. Conseguem me encontrar também nos grupos do Telegram aí do Rafa, estou sempre por aí. Fiquem à vontade para falar, para perguntar. Se eu puder ajudar, vou ficar muito feliz em fazer isso. Agradeço a todos vocês mais uma vez e até mais. Tchau, tchau.